Conheça o lado sombrio de Albert Einstein. Sendo lembrado até os dias de hoje, Albert Einstein foi consagrado como criador da teoria da relatividade, um dos pilares da física moderna, além da própria mecânica quântica. Contudo, diários dos anos 1920 podem ter revelado o lado sombrio de Albert Einstein. Recentemente, diários de viagens revelaram visões racistas e xenofóbicas de Einstein. Além disso, os registros contradizem a luta contra o racismo, na qual ele chegou a se engajar. São pessoas industriosas, imundas e obtusas, escreveu sobre algumas pessoas em um dos trechos. Einstein era racista ou xenofóbico? No final de 1922, Einstein viajava por países da Ásia e Oriente Médio com sua esposa Elsa. Contudo, diários recentes e os pensamentos de suas viagens podem surpreender os que conhecem a história do físico. Depois de irem da Espanha até o Oriente Médio, Elsa e Albert Einstein passaram pelo Ceilão, China e Japão. Com isso, eles acabaram deixando uma série de pensamentos questionáveis sobre os povos locais. Recentemente, no ano de 2018, esses diários de Einstein foram publicados sob o nome Os Diários de Viagem de Albert Einstein. O Extremo Oriente, Palestina e Espanha, 1922 e 1923, os diários trouxeram comentários polêmicos. Em diversos trechos do escrito, Einstein demonstrou generalizações negativas para descrever os povos e regiões. Além disso, há uma particular crueldade ao se referir aos chineses. Ao chegar à cidade de Porto Said, no Egito, o físico escreveu algumas declarações racistas sobre diversos povos. De acordo com Einstein, eles eram levantinos, de todas as tonalidades, como se fossem vomitados do inferno, e entrassem em seu navio para vender mercadorias. Contudo, as declarações não param por aí. Ao se referir à população do Ceilão, ele comentou que o povo vive uma grande imundície e considerável fedor no chão, e faz pouco e precisa de pouco. Textos nunca antes publicados. Para muitos, não é fácil imaginar essas palavras sendo escritas pelo físico alemão. Entretanto, os comentários mais racistas se concentravam ao povo chinês. Para o físico, as crianças chinesas eram sem espírito e obtusas, e seria uma pena se os chineses suplantassem todas as outras raças. Além disso, o país era uma nação peculiar, com cara de rebanho, onde homens e mulheres possuíam poucas diferenças e eram mais parecidos com autômatos do que com gente. Surpreendentes para o público em geral, essa é a primeira vez que os diários são publicados com um volume independente em inglês. Contudo, anos depois, em 1933, é possível que a mentalidade de Einstein tenha começado a mudar. Dessa forma, o físico teria sido obrigado a se mudar para os Estados Unidos, enquanto fugia do nazismo. Com isso, ele chegou a ver de perto a segregação entre negros e brancos em espaços públicos. Depois de ver escolas e cinemas separando pessoas pela cor, Einstein disse ter visto semelhanças entre a forma como os judeus eram perseguidos na Alemanha e como negros estavam sendo tratados. Para Chris, jornalista da BBC, os diários servem para mostrar as mudanças em seus pensamentos. De fato, pode demonstrar como as opiniões dos cientistas sobre raça parecem ter mudado ao longo dos anos, afirma Buchler. Além disso, seus diários estão repletos de reações instintivas e visões pessoais. No contexto do século XXI,
São pensamentos que podem manchar a reputação de um homem reverenciado quase tanto como humanitário quanto como um cientista. O filho esquecido de Albert Einstein. Einstein conheceu sua primeira esposa, Mileva Marić, em 1896 e se apaixonou por ela. Em 1903, eles se casaram e tiveram 3 filhos, Eliezer, Hans Albert e Eduard, que nasceu em Zurique no dia 28 de julho de 1910. Einstein se separou de Mileva em 1914, mas teve uma relação boa com seus filhos. Eduard foi uma criança muito doente e logo em seus primeiros anos de vida, vários surtos e doenças o impediram de ir nas viagens de família com seus irmãos e pais. E mesmo depois de separado, Einstein se preocupava com a condição do filho, tanto que escreveu para um colega: "A condição do meu garotinho me deprime muito. É impossível que ele se torne uma pessoa totalmente desenvolvida." Doença. O pequeno Eduard foi crescendo e se interessando por poesia, piano e psiquiatria, tanto que Freud era um dos seus psicanalistas preferidos. O filho de Einstein quis seguir os passos do pai, se matriculou na Universidade de Zurique para fazer psiquiatria. Na época, Einstein já era conhecido e seu filho sentiu o peso da fama do pai, tanto que escreveu: "Às vezes é difícil ter um pai tão importante, porque a gente se sente tão pouco importante." Na universidade, Eduard se apaixonou por uma mulher mais velha e o relacionamento não terminou bem. Nessa época, sua saúde mental piorou e em 1930 ele tentou suicídio. Edward foi diagnosticado com esquizofrenia e como os tratamentos oferecidos naquela época eram bastante duros, supõe-se que eles pioraram a situação do homem. Mudança. Quando Hitler assumiu o poder em 1933, Einstein não conseguiu voltar para a Academia de Ciência em Berlim, lugar que trabalhava desde 1914. Ele podia ser um grande cientista, mas também era judeu e teve que fugir para os Estados Unidos em 1933. Einstein queria que seus filhos fossem acompanhá-lo na mudança, mas as condições mentais de Eduard o impediam de viajar e buscar refúgio nos Estados Unidos. Então, antes de se mudar, Einstein foi visitar Eduard na clínica em que ele estava internado. Aquela foi a última vez que ele viu seu filho, mas ele continuava trocando correspondência e mandando dinheiro para que seu filho continuasse recebendo tratamento. Eduard passou mais de 3 décadas internado na clínica psiquiátrica, na Universidade de Zurique, e morreu com 55 anos de idade em 1965, depois de um derrame. Ele foi enterrado no cemitério de Rogeberg. Bom, pessoal, é como diz aquele velho ditado: quem vê cara não vê coração. Vocês já conheciam esse outro lado de Albert Einstein? Deixem aí nos comentários qual era o lado que vocês conheciam sobre ele. O nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.